Bom dia a todos, meu nome é Gabriel e vou fazer uma introdução aqui ao Flutter. O que é o Flutter? O Flutter é um framework criado ali em 2017 pelo Google e teve a sua versão estável publicada em 2018. E o Google inicialmente era só para mobile, então ele era só Android e iOS, mas em 2000 ele já tinha uma versão beta do web que foi consolidada agora com a versão estável no 2.0 esse ano, e já tem uma versão beta também para o desktop e embed. O Google classifica ele como uma UI Toolkit. Ele chama assim, porque a missão do Flutter para o Google é desenvolver para todas as telas aplicativos bonitos. Então, isso aqui é uma frase que eu peguei lá da própria documentação. Flutter é uma UI Toolkit para criar aplicativos bonitos e nativamente compilados para dispositivos móveis, web, desktop, embed, a partir de uma única base de código. O Flutter usa o Dart como a sua linguagem, e o Dart ele foi lançado em 2011. O objetivo dele era substituir o JavaScript, também foi lançado pelo Google, e como deu para perceber, isso não deu muito certo. Porém, com a chegada do Flutter, o Dart foi mais bem aceito pela comunidade, porque o Dart é uma linguagem tipada fortemente, aliás. E então ele foi mais bem aceito no Flutter, porque as pessoas viram o que realmente era o Dart e que ele não era uma linguagem ruim. Então ela foi mais bem aceita. É, o Flutter em si, ele é todo em um widget, então tudo que você vai fazer no app, ele é o widget. Os widgets são como, se você pensar no React Native, eles são como os componentes. E ele tem as características que são imutáveis. Então, se você pensar que num texto ele vai ser um widget, e esse widget vai ser imutável. Aí, quando o estado dele troca, a verdade que acontece é que esse texto para de existir e cria-se um novo widget ali. Então, é como se fosse, pensando também no React Native, é como se fosse a estrutura do Redux, assim. Um estado ele não é mutável, ele cria-se um novo. Então, seria mais ou menos isso. Eu vou iniciar aqui um novo app com o Flutter. Então, aqui é um Flutter Create Workshop. Quando a gente dá um Flutter Create, ele cria uma aplicação base. Essa aplicação base, ela só tem um contador nela. Vou excluir aqui os comentários. Tá. Essa daqui é a aplicação base do Flutter. Eu vou colocar ela para rodar aqui, para a gente ver. No Flutter, os IDs, eles têm dois tipos. Então, tem o stateless e o stateful. O stateless, ele declara basicamente que esse widget ele é imutável e ele não vai ser mudado em nenhum momento. O stateful, ele continua sendo imutável, só que a diferença agora é que você está falando assim, que em algum momento ele vai ser mutado, vai mudar alguma coisa nele. Então, para o stateful, você cria um estado desse widget, e então esse widget aqui vai ser mudado. Esperar o emulador rodar aqui.
É, pensando ao nível de Dart, assim, o Dart em si é uma linguagem bem tranquila, apesar de ser uma linguagem nova que poucas pessoas conhecem, ela é bem tranquila, porque quando você começa a codar nela, você tem aquela impressão assim, pera, eu já vi isso em algum lugar. Em vários lugares eles comparam ela com C Sharp, JavaScript. Talvez eu acho que ela seja mais comparável com TypeScript hoje em dia, e é bem tranquilo. Aqui no nossa função principal, a gente tem esse Home App, que é basicamente isso aqui que inicia a aplicação. E esse daqui é o widget principal, que no caso é esse daqui, que contém toda essa parte. Aqui a nossa aplicação iniciou e ela só tem um contador para mostrar a sua funcionalidade inicial. Esse contador tem um botão aqui, e cada vez que você altera, que você dá um press de aqui, né, você está incrementando ali, que tem um set state. Isso aqui é o estado, é como se fosse os state do próprio React. E então, tipo, se você não passar esse set state aqui com a variável, ele não vai mudar na sua tela, porque esse componente aqui ele não sabe que ele mudou, porque ele é imutável, né? Então, no caso, você tem que passar esse set state para informar que houve uma mudança. Assim que você passa, ele já muda. Então, explicando um pouco mais do widget aqui, esse daqui é um dos widgets padrões do Flutter. A gente tem, na verdade, duas classes principais de widget. Quando a gente vem aqui no Flutter, na documentação dele, você vê que ele tem um catálogo de widgets, porque ele tem muita coisa já pronta para você usar. E quando você vai nesse widget, você vai ter dois catálogos principais, que é o do Cupertino, voltado para o design do iOS, e você tem o Material, que é voltado ao design do Android. Então ele já inicia utilizando o design do Android em si, mas você pode trocar por Cupertino e também desenvolver algo parecido com Cupertino, com o design do iOS. Então, vamos fazer umas mudanças aqui. Ele tem essa tagzinha ali só para informar que está em modo de debug. Então a gente pode tirar passando show, pode show como false. Então ele já vai tirar aquilo. E aqui a gente tem a nossa função principal. Esse título aqui ele é mais usado no caso do Android, porque isso aqui é informação do aplicativo. Quando você dá ali aquele multitask, aí vai ser o nome que vai aparecer ali. Então, vamos colocar workshop. E esse daqui é o título aqui do app bar. Que esse título está aqui. Ele recebeu como um estado inicial aqui. E então a gente vai trocar também para workshop. É, o desenvolvimento é bem simples usando essas coisas que já tem pronta, que no caso do material. Então vamos supor, eu quero colocar aqui um menuzinho drawer aqui. Então a gente vem aqui, só coloca aqui um drawer e retorna o que você quer. Então vamos colocar aqui um drawer, já é um widget que tem pronto. Esse drawer ele vai ter shield. Esse shield você pode colocar um outro widget dentro dele.
Então aqui vamos usar um container. Esse container vai ter um field, pode ser um texto. Esse vamos passar aqui um teste. Ele já, tipo, por causa do material, ele já adiciona um ícone ali, que é o menuzinho Drawer. Então, quando você clicar aqui, você pode ver que o teste ficou lá em cima. Aí, tipo, isso é meio estranho, né? Que passou ali, tá sem o Safe Area. Então a gente pode envolver isso aqui com um novo widget e passar um Safe Area nele. E agora ele vai ficar certinho dentro dos parâmetros da tela visível. É, aqui vamos colocar ali um menuzinho como se fosse o de um usuário. Então, como não tem pad nenhum, vamos colocar aqui um pad para poder deixar ele um pouquinho para cá, um pouquinho para baixo. Então, vamos envolver isso aqui também no widget. Vamos colocar aqui um pad. Esse pad, ele tem que ter um pad. Padding recebe, se você olhar aqui, ele recebe um edge insert geometry. Então a gente vai chamar isso edge insert. Vamos colocar aqui em all, em 20 de pad, só para ele ficar um pouquinho para cá. Vamos pegar uma imagem e colocar aqui, então, só para a gente ver como que vai ficar. Para isso, eu vou tirar esse texto daqui e colocar aqui no lugar desse shield. Vamos colocar aqui um tamanho. Então, vamos colocar de 100. Um weight também de 100. Também vamos colocar aqui a imagem, no caso, como eu quero colocar ela redonda, eu vou colocar aqui um decoration, que é para poder fazer ela ficar redondinha. E colocar esse decoration vai ter aqui um image. Esse image então vai ter um decoration image. E aqui dentro a gente vai colocar a imagem de verdade. Vamos pegar uma imagem da internet mesmo, então um network image, e procurar aqui na internet um avatarzinho. Beleza, o nosso avatar está aqui, mas ainda ele não está não está circular, né? Então, para isso a gente vai colocar aqui para ele ficar cover. Então, vamos colocar aqui box. Aí ele pegou todo o espaço do container e no de baixo vamos colocar um.
um border radius aqui com border radius pontual, passando um border radius circular e vamos passar aqui com 50. Que ainda não foi. Gabriel, só Oi. uma dica, não é dentro do decoration lá, decoration, box decoration, aí você coloca o border radius? Mas não, ainda não foi. Ira, você que manja aí, Ira, dá uma força pra nós. Olha, abra um objeto aí dentro, ver o que é que tem aí. Eu acho que não é border radius circular, acho que deve ser. Tem tempo que eu não mexo, é outro que mexe com radius aí. É só radius. Isso. Aí. No caso aqui, ele ainda não pegou porque o container está ocupando todo esse espaço. Então vamos colocar aqui uma column, um children. Esse children ele recebe um array de widgets. E agora sim a gente tem o nosso ícone certinho. Então aqui dentro desse container, dentro dessa coluna, a gente pode receber tudo e vai ficar em formato de coluna. Então, se a gente passar um texto aqui agora, ele vai ficar ali certinho. Então, vamos colocar aqui um nome João, só para testar. Ele ficou ali, mas ficou muito embaixo, né? Então, mas vamos passar um style para ele aqui. Esse style tem alguns já setado como padrão. Então, a gente pode colocar aqui o estilo do contexto, o tema do contexto. E aqui a gente pode colocar um texto com um headline e vamos colocar um 5 para não ficar tão grande. Então, aqui a gente já tem só que está faltando um padding ali ainda, né? Então, vamos colocar aqui um padding. E esse padding pode ser assim mesmo, de 8 só para ficar um pouquinho para baixo. Então, aqui a gente já tem uma prévia do menuzinho Drawer, já meio que funcional. Vamos colocar mais um exemplo aqui, vamos colocar um bottom. Então a gente pode usar aqui um teste bottom. E por enquanto não vamos passar nada. E aqui vamos passar um texto. Esse texto vamos colocar, por exemplo, perfil. Ali a gente já tem um botãozinho de perfil, mas ele não está ocupando a linha toda, que é algo que eu queria. Então, para isso, eu vou passar aqui uma row. E essa row, vou deixar aqui um children. Ele ainda não está ocupando a linha toda, então eu vou colocar esse texto dentro de um outro widget que chama expanded. E agora sim ele está ocupando ali a linha toda. E agora vamos pensar que a gente quer que abre agora, quando ele clicar em perfil, vamos colocar aqui uma caixa de diálogo, uma mensagem com o menuzinho em si. Então,
eu vou colocar aqui dentro desse onPressed, eu vou criar uma função aqui dentro completa, mas o certo seria extrair ela. E para isso eu vou colocar aqui um show diálogo. Esse show diálogo recebe o contexto, que é o contexto desse builder, e recebe um builder. Esse builder é uma função. Essa função aqui, ela tem que retornar um widget. Aqui nesse exemplo, eu vou retornar aqui um container. Esse container tem um shield. E esse shield vamos colocar um texto. De testezinho. Esqueci também que aqui recebe um contexto. A gente clicar, ele já mostra um teste. Porém, o seu estilo ficou muito estranho, né? É por causa que, como não tem nada setando, ele fica sem um estilo predefinido. Então, para deixar um estilo aqui predefinido, eu vou englobar isso aqui no material. Agora, quando a gente abrir de novo, ele já vai ter agora algo padrão. Porém, ainda assim, tipo, talvez a gente não quer que isso aqui ocupe a tela toda. Então, para não ocupar a tela toda, vamos envolver ele em mais coisas. Vamos envolver ele, esse material. O certo seria, eu acho que inverter ele, se eu não me engano. E além de inverter, vamos colocar ele aqui dentro de uma cola. Na verdade, eu vou trocar isso aqui para uma cola. Agora a gente já tem um texto ali, porém ele ainda tá lá em cima, né? Então vamos tirar esse material e vamos colocar um container. E esse container a gente pode colocar um tamanho para ele. Então vamos colocar aqui um edit de 100, um edit também de 100. Ele ficar um tamanho pré-definido e vamos colocar uma cor para ele também. E vamos deixar branco. Ele já está ali com cor branco. O nosso texto ainda está meio estranho, então vamos passar aqui um estilo para ele, a mesma coisa do outro. Deixar aqui headline 6. Agora ele já está melhor, né? E só que ele ainda está lá em cima. Para colocar ele embaixo, né? Vamos colocar ele agora e ocupar todo o espaço aqui embaixo. Dar um warp nele aqui numa linha e colocar esse container alinhado no seu main align e passar o main align como int. Eu vou passar como center. Deixa eu ver o que tem de errado aqui. Passando na propriedade errada. Na verdade, isso aqui é na coluna. A gente já deixou ele aqui no centro, então vou colocar ele no final.
Agora ele já está no final, mas ainda ele não está ocupando aqui todo o espaço. Para isso, eu vou envolver esse texto no expanded. Na verdade, acho que é no componente de cima. Isso. E deixa eu pensar aqui o que eu esqueci. O William colocou na mensagem ali, Gabriel, que pode ser no container. Porque tô com o tamanho definido, né? Isso mesmo. E agora para centralizar aqui, vamos colocar aqui em alignment ponto em alignment center. E a gente já tem um texto. Então aqui seria um exemplozinho de um menuzinho mostrando poderia aqui ser coisas do perfil. Então aqui poderia ser, sei lá, um nome completo, João da Silva. E ter mais textos aqui dentro, né? Porque só que aqui, vamos envolver isso na coluna para ficar um debaixo do outro e passar mais textos. Então vamos supor aqui, no caso, o nome completo. Aqui vamos colocar uma idade de 6 anos. E assim a gente poderia montar um menuzinho abrindo aqui na parte de baixo. Só que você percebe que ele não tem animação nenhuma. Para deixar um pouco melhor, a gente poderia adicionar aqui nos pacotes de dependência dele uma dependência chamada animate card. A versão, se eu não me engano, é 2.0. E aqui a gente poderia envolver todo essa column que está aqui em um animated card. E aqui passar uma direção de onde que ele está vindo. Então a gente passa aqui a direction e vamos colocar bottom. Animate card direction e passar bottom. Então agora, quando a gente clicar, ele já vem ali de baixo, bonitinho e animado. Aí você talvez pode pensar, pô, mas eu não quero que aqui fique meio apagado assim, né? Então aqui na Show Dialog, você pode passar aqui então um barrier color e passar aqui uma color como transparente. Então quando a gente mostrar aqui, ele só vai levantar o menuzinho aqui e não vai ficar com aquela cor meio apagada. Esse daqui foi só um exemplozinho, né, de como funciona o Flutter em si. Então ele é todo em Dart, ele não é declarativo como o React ou você pensar no HTML. Ele vai ser todo imperativo, vai ser todo em Dart. E agora entra aquela coisa que eu disse sobre ele poder rodar na web com uma única base de código. Para isso, vamos parar aqui esse serviço e vamos iniciar ele aqui. Como aqui está com o emulador, vamos colocar ele para rodar no Chrome. Então vamos dar um start e esperar.
aqui a gente tem a mesma aplicação, com as mesmas funcionalidades que a gente teve lá. No caso, a imagem da internet ela vai ter um problema. Como eu não desenvolvi para a web ainda, eu não sei como funciona certinho, mas tudo que você fizer e tiver mocado, ele vai dar certinho na web, porque a web vai ter algumas coisas que vai mudar, mas a sua base do código ainda vai ser a mesma. Então, se a gente clicar aqui em perfil, ele vai abrir a mesma coisa que lá, do mesmo jeito, com a mesma animação. Então, aqui também vai ser a mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito. E é aqui onde que o Flutter brilha. Então, outra coisa que o Flutter é muito bom é com o DevTools dele, que se você clicar aqui em Open DevTools, ele vai abrir e mostrar uma árvore de widget para a gente, que é tudo aqui que a gente está usando. Então, aqui, como é bem simples, né? A gente tem o scaffold, que é tudo isso aqui, está montado em cima do scaffold. Aqui a gente tem um centro. Esse centro é essa parte aqui. A gente tem a app bar, que é a parte aqui de cima, com o título e esse ícone. E a gente tem o float button, que é esse botãozinho aqui de baixo. Na hora de debugar, isso aqui deixa mais tranquilo as coisas, porque você pode deixar essa caixinha marcada e vamos supor, eu quero saber aonde que está esse componente aqui, esse widget do 5. Quando você clica aqui, ele já seleciona lá no seu código a parte certinha onde que está. Então aqui ele já deixou marcado no texto. Eu quero saber onde que está esse botãozinho aqui, esse float button. Então, quando você clicar na aplicação, ele vai certinho para o float button. E isso vale aqui, no caso do não web, mas também vale para o mobile, e vai funcionar muito bem. Eu vou interromper esse serviço. Voltando aqui, né, para a apresentação. Então, quais as vantagens de utilizar Flutter? O Flutter ele tem um desempenho muito bom, ele é muito rápido, comparado até com o próprio React Native ou Native. Tem uns artigos que fazem umas coisas mais pesadas utilizando o React Native e plataformas nativas como Kotlin ou o próprio Swift, e o Flutter tem um desempenho muito bom. Lógico que para a gente que talvez vai desenvolver apps que não exigem tanto, esse desempenho ele ser superior ao React Native não faz muita diferença. Mas ele é fácil, ele tem uma facilidade de desenvolvimento bem grande, sua curva de aprendizagem é baixa, ele é multiplataforma, né? Isso poupa bastante custo e evita ter pessoas especializadas em Android ou iOS, e a capacidade de testes dele é muito boa, porque se você comparar com o React Native, o React Native acaba dependendo de coisas de terceiros para criar ali os testes, enquanto você pode fazer isso com as próprias ferramentas do Google. As desvantagens, eu coloquei aqui a utilização do Dart, mas acaba que o Dart não acaba sendo uma real desvantagem, depende do ponto de vista da pessoa, porque o Dart acaba sendo bem fácil, e porque você sente que você já usou ele em algum momento, porque ele acaba herdando coisas de outras linguagens, e isso acaba sendo bom na hora de aprender. A comunidade dele é pequena, então sempre, como a gente tem o React Native, que é muito grande hoje em dia, então a comunidade do Flutter acaba sendo pequena comparado com a do React Native. A gerência de estados. A gerência de estados do Flutter, ele acaba tendo vários tipos, né? Porque como é um framework relativamente novo, você tem muito tipo de gerência de estados. Tem mais sem ser essas 4. Eu coloquei essas aqui como principais. Então, a gente tem o block, que ali é um BuzzLogic Component. Então, ele acaba separando a parte lógica e fazendo a gerência de estado separado. Ele tem esse MobX, que, pelo que eu entendi, ele parece um pouco com o Redux, com as suas ações,
e reações, e tem os observáveis ali, só que a diferença é que o Redux, ele vai usar ali uma estratégia de não fazer a mudança do estado e sim criar um novo, enquanto o MobX ele vai acabar mudando o estado atual. A gente tem o provider ele é um estado global, então você declara ele ali, usa ele como se fosse um high order no início da sua aplicação, e você vai poder usar esse estado global. E a gente tem o próprio Redux no Flutter, que é a mesma coisa do React. Então vai ter o Redux Saga, e é disponível ali para você usar, que é uma metodologia, então você vai conseguir usar da mesma maneira. E é isso. Chegamos aqui ao fim.